Bom, quero chamar a sua atenção para o texto dessa manhã. Vamos falar sobre reavivamento, que é o tema daqui do ano, né, aqui da igreja. E porque é um assunto que virou assunto do dia nessas últimas semanas, com o que anda acontecendo no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, entre os jovens. Então, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso, rapidamente, espero, senão vai até amanhã de manhã. Tem lanche aí, né? Vamos para a luta. A comida tem. O texto é Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os apóstolos aqui todos foram mortos, né? Dos apóstolos, depois. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que todos tinham alguma necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. A palavra-chave, quando tratamos desse assunto, não é avivamento. Avivamento é da vida ao morto. Avivar que está morto. Nós não somos mortos, somos de Cristo. Então, para nós, não é avivamento, é reavivamento, que um dia Jesus já fez a gente vivo. Não é verdade? Éramos mortos e encontramos vida em Cristo. Contudo, a verdade é que a gente vai se acomodando muito na vida. Na vida, tudo começa como um movimento e, com o passar do tempo, vira monumento. Até a vida cristã. A vida marido e mulher, lembra quando você namorava, que quando o namorado vinha na sua casa, o coração explodia de desejo de ver, e vice-versa? Hoje, não tomar cuidado é a mesmice. Tem nada, passa e acabou. Cada um dorme até em cama separado. O movimento dá lugar ao monumento. É assim na vida. A gente começa alguma coisa cheia de entusiasmo, e se não tomar cuidado, se não manter a base do que gera o entusiasmo, vira apenas uma manutenção e perde a graça. A vida cristã pode perder a graça. A gente pode ser crente, a gente pode ser filho de Deus, mas a vida cristã pode perder a graça. A gente apenas vem na igreja. Aí vem na igreja. O entusiasmo por Cristo cede lugar às coisas de Cristo. Então agora a gente vem no culto, a gente dá o dízimo, a gente toma um cafezinho aí, celebra as coisas de Cristo, dão lugar à pessoa de Cristo. É crente, é crente. É um cristão, é um cristão, mas o entusiasmo desapareceu. Eu me lembro quando eu me converti, eu pregava o evangelho até para o poste. Olhava assim e fazia: poste, haja luz. Era uma coisa entusiasmante. Claro que tem o entusiasmo da imaturidade. A vida a gente vai trilhando e vai ganhando alguma maturidade, maneira como trata de certas situações. Mas o que não pode perder é a tocha dentro da gente, é o fogo, é o entusiasmo, porque senão fica cansativo. Qualquer razão é razão para não ter paixão por Cristo. Uma das coisas mais importantes na vida cristã é ser apaixonado por Jesus. Os apóstolos, eles tinham chamada paixão apostólica, que a paixão apostólica é ver Cristo glorificado na nossa vida e através da vida da gente nos outros, nem que a gente tenha que pagar com a vida por isso aí. Nem que a gente tenha que pagar com a vida. Se essa paixão apostólica desaparece do coração de cada cristão, nós somos uma igreja católica apostólica. Não somos romana, mas somos católica e apostólica. Somos universal católica, somos apostólica, dos apóstolos.
Então, nós, igreja evangélica, nós somos católica, apostólica e evangélica. Mas então tem que ter esse desejo de ver Cristo glorificado na vida dos nossos amigos, não só na nossa. Onde a gente quer que for. Aí a tocha mantém-se acesa. Porque a vida ganha um propósito. O texto desta manhã fala a respeito da igreja, quando ela está no fogo, quando ela está no avivamento. É um texto estranho, porque ele foi, por sabedoria do Espírito Santo de Deus, ele é um sumário, é um resumo do que acontece nos primeiros 7 capítulos de Atos. Se você lê o texto, dá a impressão que isso aqui foi colocado no meio aqui, porque coisas que eles dizem aqui acontecem depois. E já está colocado em Atos 2. É como o Espírito Santo tivesse decidido pôr lá e disse: olha, preste atenção, eu vou dar um resumo, vocês leem o contexto e vocês vão ver que era isso que acontecia. Então, há algumas marcas aqui. Se eu anelo essa vida que Jesus disse que seria abundante, eu olho e estou vendo que lá não está muito abundante, eu estou com muito rolo na vida, não tenho entusiasmo com muita coisa, mas eu quero, lá no fundo há um desejo de ter, então convém a gente aprender quais são as marcas deste avivamento. Como é que a coisa acontece? Como é que eu sei que é de Deus o que está acontecendo na minha vida, e através da minha vida, na vida de outros, e na igreja como um todo? Porque é um assunto que está muito conversado hoje em dia. E a igreja precisa de mais, precisa muito. A igreja cristã no mundo hoje é uma igreja, em muitos lugares ela está entusiasmante, mas em outros lugares ela é uma igreja de programa. Você vai na igreja, lá de novo, aquela mesma coisa. E fica um cristão descomunizado, porque perdeu a noção do que é uma vida onde a paixão por Cristo toma todos os aspectos do nosso dia a dia. Então, que Deus abençoe que hoje, ao meditar aqui, a gente descubra algumas marcas dessa vida triunfante que Jesus falou que seria em abundância, vitoriosa. Não é vida sem problema, é vida vitoriosa, que é diferente. Então, quais são essas marcas? E esse sumário vai nos apresentar, mas nós vamos olhar o contexto, os 7 primeiros capítulos de Atos. Primeiro, uma vida vitoriosa, reavivada, ela é marcada individualmente e comunitariamente pela oração. O texto diz que diariamente estavam todos juntos orando, não estavam? Orando. Se você observar, por exemplo, o versículo 14 do capítulo 1, o texto contextual aí, diz que eles estavam unânimes em oração. Em Atos 2, versículo 42, que a gente leu, diz que eles estavam perseverando em oração. Em Atos capítulo 4, versos 21 a 31, enquanto os apóstolos estavam presos, a igreja estava em oração. A oração é uma premissa básica de qualquer movimento de avivamento. Todo mundo está comentando o que está acontecendo lá em Kentucky. Por quê? Porque faz 13 dias que eles oram sem parar. Quando um grupo de jovens, que começou com 19 jovens, hoje são dezenas de milhares que estão aparecendo por lá. Todo mundo tem uma sede de Deus que precisa ser preenchida. E quando alguém está sendo autêntico naquilo ali, Deus começa a fazer uma obra, o outro quer, é como a abelha comum em busca da abelha mãe. Você vai lá querendo ver o que está acontecendo. Mas a notícia boa é que pode acontecer na vida da gente no dia de hoje, porque a oração, ela prepara o solo para o avivamento, para uma ação de Deus na vida da gente. Ela prepara. O texto diz, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, 2 Crônicas 7,14, eu ouvirei dos céus, eu descerei dos céus e sararei a sua ferida. Então ela prepara. Se é um condicional. Às vezes é difícil, mas é uma prática. O cristão hoje não ora muito mais. Ele no máximo é aquela oraçãozinha da hora do almoço com um garfo já no bife. Agradeço pelo mal ou pelo bem, em nome de Jesus, amém. E vai. Mas é porque é difícil, não é fácil.
Não é fácil, você tem que desenvolver a prática, ela prepara. Então, alguns indivíduos têm entendido que às vezes se você anela por essa vida nova e a sua vida de oração é 1 minuto por dia, começa com 2, aumenta para 2, para 3, vai acostumando. Não tenta pular uma coisa exagerada, porque vai dar em nada, você cansa. E cria um sistema. Por exemplo, no meu caso, eu gosto de orar ou o Pai Nosso ou o Credo Apostólico. Porque dá tudo. Então, Pai Nosso, que está no céu, Pai Nosso, orando ali. Muito obrigado que o Senhor é Pai dos outros, mas é meu Pai também. É o Pai Nosso. Aí começa a dar graças a Deus. Você vai dividindo, dissecando aquilo ali. E aí o difícil é quando vi, perdoa a nossa dívida. Essa é fácil. Mas como eu tenho perdoado aos outros? Aquela oração ali dói mais. Porque tem coisas no coração da gente que não são fáceis. Mas é aí que você vai. Aí, de repente, o que era difícil 1 minuto, ficou muito bom 15. Aí você já foi um grande avanço. A oração está preparando o caminho de Deus fazer alguma coisa. É sempre assim. Ou o credo apostólico. Como eu creio em Ti, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Obrigado que me criaste. Aí você começa a fazer as suas desinências da oração ali em cima do tema. Porque senão fica cansativo. Você não repete, fica aquela coisa parada. Mas assim é dinâmico. Você vai aprendendo a orar. Jesus, ele ensinou os outros a orar, que a gente tem que aprender. A oração do Senhor, a oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Foi dada num processo de sala de aula. Jesus ensinou os discípulos a orarem. Então ele tem que aprender. Entendeu? A oração prepara. Se Deus vê o seu coração desejoso e um comprometimento de fazer disso algo para valer, você acha que ele vai deixar de responder? E aí você mantém um caderninho ao lado, os seus pedidos, mas com ali a coluna da resposta. Porque senão tem algumas, não está tendo fé na coisa aí. Algumas Deus nunca vai responder como a gente quer. Porque senão atrapalharia a gente, porque ele vê o horizonte além da gente. Mas algumas ele vai responder e você anota lá. Deus respondeu tal dia, porque isso vai entusiasmando a sua fé. É a sua jornada com Deus. Então a oração prepara o avivamento, prepara o solo para a chegada do reavivamento. Porque quando ela é feita individualmente é assim, quando ela é feita comunitariamente, ela cria uma expectativa. Se todo mundo está orando, vai acontecer alguma coisa. Ela cria uma expectativa, Deus vai agir em nosso meio. É sempre assim. Quando o avivamento coreano começou em 1907, começou numa igreja presbiteriana. Missionários e pastores estavam brigando uns com os outros, quem mandava mais. Lá em Pyongyang, onde hoje é Coreia do Norte. 90 mil batizados no ano. Foi um movimento. Aí, quando não tem ninguém na igreja, ninguém se importa. Mas quando tem tanta gente, há outros interesses que vêm por trás. E foi uma grande briga. Até que a Assembleia Geral da Igreja, os presbíteros e pastores e missionários, se reuniram por 14 dias para orar e jejuar. Porque não conseguiam nem falar um com o outro. 13 dias de jejum e oração, nada acontecia. Mas estava orando. No último dia, levantou-se um presbítero, o presbítero King, e vem publicamente e pede perdão aos missionários. Nós somos muito ingratos, porque temos tantos túmulos aqui, tantas cruzes de missionários que vieram da Escócia, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Irlanda, de tantos lugares para pregar o Evangelho aqui e morreram aqui, deram aqui suas vidas. Perdoe a gente. Nisso levanta o Samuel Moffett, que era o líder dos missionários, todo mundo irritado com todo mundo, levanta e diz: e nós queremos pedir perdão à igreja, porque tratamos a igreja não como uma propriedade de Cristo, mas como uma propriedade nossa. Nos perdoe. Começou um chororô, uma coisa tremenda, um avivamento que em muitos lugares continua até o dia de hoje. Mais de 100 anos depois. Porque a oração prepara o avivamento. Pessoalmente, ela inflama o nosso coração. Comunitariamente, ela cria um sentido de que Deus vai agir.
levou 14 dias, mas Deus agiu. Mas ela também, ela prevalece no avivamento. É o que está acontecendo na Indonésia, um país muçulmano que já foi o país de maior número de muçulmanos no mundo. Hoje não é mais, era, mas o evangelho explodiu lá. E eu conheço, você vai nos shopping centers de Jacarta, uma boa parte deles constrói, quando vai construir, constrói um andar a mais para alugar para as igrejas. Que é difícil ter o local para reunir e é inseguro por causa dos radicais muçulmanos. Então eles alugam, e a igreja aluga. Eu tenho um amigo que tem uma igreja muito grande, o Edilio, num desses shopping centers com 22 mil pessoas. E tem 9 igrejas no shopping center que se reúnem no domingo. Então os donos das lojas ficam todos felizes, porque quando termina a reunião dos crentes, o que não falta é gente, porque crente come. E o que não falta é restaurante cheio. É só ir para o andar de baixo. E as igrejas têm estacionamento, tem segurança, tem tudo. Aí você vê, que coisa tremenda. Aí eu fui lá nessa situação, no meio de toda a perseguição, quando tudo começou, o avivamento lá no ano 2001, quando bombardearam e mataram muita gente, atacaram uma vila cristã, mataram mais de 100 pessoas, estupraram as mulheres, aquilo lá, e Deus trouxe um sentido de avivamento, de perdão. Eu queria ter tempo de compartilhar o que aconteceu lá com vocês. O avivamento começou, prevalece. Hoje são 22% de cristãos no país. Uma reunião de oração que eles fizeram no centro da cidade de Jacarta deu 100 mil pessoas. Ninguém detém. Quando Deus resolve agir, Ele age. A oração da comunidade prepara o terreno. Diariamente estavam juntos orando. A ação de Deus executa o reavivamento, que não é obra humana, é obra divina. Então, você quer algo novo na sua vida? Eu quero. Vamos nos disciplinar na agenda diária nossa e começar a ter momentos entusiasmantes com Jesus. Para não ficar aquela coisa repetitiva, sem propósito, crie a sua ordem de oração, como Jesus ensinou os discípulos a fazerem. Ensinou Jesus os discípulos a orarem. Então, é um aprendizado. Você aprende, você põe lá, e de repente você vai descobrir que a coisa funciona. Amém até aqui? Então, a oração é a premissa básica do avivamento. Em outras palavras, não tem avivamento, reavivamento sem oração. Porque o povo tem que demonstrar diante de Deus que busca a Deus, para que Ele desça do céu e haja. É o que está escrito lá. Amém até aqui? Segunda coisa que o texto nos mostra aqui é a pregação. A pregação é o processo de expansão do avivamento. Porque se você observar, nós encontramos isto o tempo todo aqui no texto. Eles anunciavam a palavra. No texto de Atos 2, 14 a 41, tem 3 mil batizados. No de 11, capítulo 3, verso de 11 a 26, Pedro prega no templo após a cura do coxo. Em Atos 5, 29, Pedro prega perante o Sinédrio. Em Atos 6 e Atos 7 é a pregação de Estevão. Não tem como manter só para a gente aquilo que Deus nos dá. Então, você quer saber se o reavivamento é verdadeiro? É se ele tem interesse nos outros. Se ele abençoa os outros, se ele anuncia para os outros. Os grandes avivamentos, este país aqui já teve 2 deles. Esse país que eu digo, não, a Jéssica aqui, a Grã-Bretanha, já teve 2 deles para valer. Na verdade, teve 3 deles. Teve um com John Knox, em 1567, que chegou de volta da Genebra e ajoelhou-se na beira da praia, na Escócia, e diz: me dá a Escócia ou tire a minha vida. Me dá a Escócia ou tire a minha vida. 12 anos depois, o parlamento escocês votou a adotar a fé reformada naquela ocasião. Uma coisa lindíssima. Depois teve o famoso avivamento de Gales, onde o povo chorava na rua, onde o povo se quebrantava na rua, e tudo porque um homem orou 24 anos pelo avivamento ali. Tudo começou. De repente, tudo começou.
E as notícias corriam o mundo, porque eu tenho que pregar o Evangelho, tem que pregar, tem que comunicar para os outros. E teve o grande movimento com John Wesley, o chamado primeiro grande avivamento, John Wesley, Charles Wesley, que produziu os maiores hinos da história cristã e produziu o grande avivamento nos Estados Unidos, através do Whitefield, o grande evangelista, 21 anos de idade, em Oxford, que hoje é o berço do secularismo, foi o berço do evangelicalismo, pregando. Então, é assim que a coisa funciona. A pregação é o processo da expansão do avivamento. Agora, não é uma pregaçãozinha qualquer. Assim, porque tem crente que parece que prega já sabendo que vai dar errado. Pregar sabendo que vai dar errado é um fracasso. A palavra grega para pregação na Bíblia é a palavra querigma. Toda língua tem várias palavras para designar o ato de comunicar. Por exemplo, em português a gente pode falar eu falei, eu preguei, eu comuniquei, eu anunciei, eu proclamei. Tudo quer dizer você teve um ato de falar alguma coisa. Cada um tem uma maneira, alguma perspectiva diferente. Assim também é na língua grega, que foi a língua original da Bíblia. Mas uma palavra que é sempre usada para a proclamação do Evangelho é a palavra querigma. Esta palavra, como é que é o nome da palavra? Me ajuda aí. Qual é a palavra? Querigma. Ela é uma palavra de uso militar originalmente. Antigamente, no Império Grego e no Império Romano, ela começou a ser usada na Grécia, na história, 400 anos antes de Cristo, e a história dessa palavra ficou muito comum no mundo de cultura grega, no começo do Império Romano. O que acontecia? Roma mandava os soldados para lutar a 500, 600 quilômetros de distância, nas fronteiras do Império Romano. Iam as legiões. A cada 40 quilômetros, a partir da entrada de Roma, ele deixava uma pessoa, que era o maratonista, de onde saiu a maratona da competição dos Jogos Olímpicos. Começou ali. 40, até o lugar da batalha. Quando Roma ganhava a batalha, os soldados e os generais pegavam os despojos e começavam a voltar em direção a Roma, com os escravos, com tudo. Mas Roma tinha que se preparar para a chegada dos vitoriosos. E quem é que levava a notícia? Porque o povo vinha devagarzinho, os soldados vinham devagar. Eram aqueles corredores que eram deixados a cada 40 quilômetros. Então saía o primeiro, 40 quilômetros, correndo. O segundo saía 40, chegava lá e entregava a notícia. O outro saía até chegar em Roma. E aquele indivíduo levava uma notícia que era chamada, na história da língua, a notícia, a proclamação querigmática. O que era isso? Era a vitória de Roma. A palavra que o Espírito Santo usou para falar que a gente tem que pregar, quando a gente anuncia, é uma palavra que nunca conheceu derrota. Só conhece vitória, é o querigma. É o querigma. Então, a pregação do Evangelho não conhece derrota. Pode demorar, o indivíduo pode resistir, mas mais cedo ou mais tarde ele se converte. Não tem jeito, toma tempo, é apenas um empecilho, um bloqueio na jornada, mas persevera. Aí, em 1 Pedro 3,19, diz que quando Cristo morreu, foi para o inferno. Cristo foi para o inferno, está escrito lá. Pregar os espíritos em prisão. Eu sempre fiquei, meu Deus, o que é que Jesus foi fazer no inferno? Porque se tem um lugar que ele não precisa ir, é naquele lugar quentinho. O que ele foi fazer no inferno? Até que eu, lendo a Bíblia, eu cheguei a uma conclusão. O diabo na Bíblia nunca trata Jesus 100% como filho de Deus, porque ele não é Deus, ele não sabe todas as coisas. Quando ele tenta Jesus no monte da tentação, lá perto de Jericó, ele diz assim, se tu és o filho de Deus. Ele imaginava que Jesus poderia ser, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, ele mesmo disse, se Deus não estiver com ele. Então, mas era um condicional, tudo indica que é. Agora Jesus vai à cruz, e é morto, e é sepultado. Próxima cena, o inferno entra numa festa terrível,
Porque na perspectiva do diabo, ele tinha vencido. Está certo ou não? Celebração, rolava de tudo lá, era um verdadeiro bacanal. Rodava de tudo que você imaginar naquele lugar infernal. De repente, meio da tarde ou da noite, quando o inferno estava em festa, eis que Jesus surge no meio deles. Dizendo assim, querigma, é o que está lá no texto. Eu é que sou o vencedor. Vocês pensaram que vocês venceram, mas na cruz eu esmaguei sua cabeça, infeliz. Eu sou o vencedor, eu sou o capitão, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou a rosa de Saron, eu sou a salvação do mundo, eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou o capitão, o vencedor, eu sou Jesus. E a porta que eu abrir ninguém fecha, e a porta que eu fechar ninguém abre. É uma coisa fenomenal, é o Senhor Jesus, é a proclamação querigmática, é aquela convicção que você tem que não volta vazia. Não volta vazia. Não é por sua causa que não volta vazia, e nem por minha causa, porque às vezes a gente está fazendo coisa que não deve. Não volta vazia porque é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, glória como no dia do Pai. É Jesus que não volta vazio nunca. Então, quando a gente anuncia, a Bíblia diz, anuncia a tempo e a fora de tempo. Por quê? Porque não vai voltar vazio. Porque a porta que ele abrir, ninguém fecha. Aquele que fechar, ninguém abre. Ele é o capitão. Nós seguimos o vencedor. Nós seguimos o triunfante. Qualquer outra coisa é só ruído. Jesus é o vencedor. Então, quando o avivamento chega, não importa. A gente está orando, a gente está buscando, o próximo passo é a gente estar falando para os outros. Então, se ainda não está acontecendo na sua vida, está precisando começar o começo, a oração, porque a oração gera paixão. Gera paixão. Você ora pelas pessoas, como é que você não vai anunciar Jesus às pessoas? Mas você não vai anunciar coisa. Eu vi uma vez numa pregação um cara que falava assim, hora do apelo, hein, Elias? Jesus, coitadinho dele. Já pensou, foi colocado na cruz, coitadinho dele. E o povo começando, né? A gente é emotivo, começou a lágrima sair. Já pensou, cada pancada que deram, uma retada naquela prego na mão dele, mas deve ter doído tanto, coitadinho dele. E aí, a pressão da lei da gravidade, puxando o corpo para baixo, rasgando tudo, coitadinho dele. Eu já estava desesperado, com muita dó de Jesus. E aí falou, e puseram uma lança do lado dele, coitadinho dele. Você não quer aceitar Jesus? Até eu respondi, vou lá chorando com dó de Jesus. Que coitadinho dele, isso não é o evangelho. Ele é o capitão, ele é o vencedor, os miseráveis somos nós. Eu e você estamos perdidos, a vida está desgraçada para a gente, o futuro está tenebroso, a não ser que a gente se arrependa e abra o coração para Jesus, a vida para Jesus. E quando a gente abre, a gente entrou pela porta, porque diz, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá e será salvo. A gente olha para trás e até nisso a gente descobre, não fostes vós que escolheste a mim, eu é que escolhi a você. Toda a glória é dele. Nós seguimos o vencedor. Nós seguimos, não é um coitadinho não, é o triunfante. Venceu o Cordeiro nosso, nós vamos segui-lo. É aquele que não tem império que resista a ele. Todos que tentaram resistir perderam na história da humanidade, e a igreja continua. Continua. São 100 mil cristãos mortos todos os anos. E daí? Como dizia São Policarpo, o sangue dos mártires continua a ser o fermento do crescimento da igreja. Porque seguimos o vitorioso. O vitorioso. Então, segunda coisa, é a pregação. Se você está contaminado pelo vírus da paixão por Cristo, você não quer guardar esse vírus só para você. Senão o avivamento não chegou ali. Entendeu? Terceiro, ninguém dormiu ainda não? Terceiro, vai complicando aqui, porque o terceiro é a pureza. Enquanto a prostração é a premissa básica do avivamento, enquanto a pregação, segundo P, é a maneira de propagar os atos de Deus e alcançar outras pessoas, a pureza é o percurso do avivamento. Nunca foi fácil você
dar coisa para os outros. Nós vivemos num mundo do vem a mim, o vosso reino não. Nós vivemos, acho que tinha uma classe de escola dominical, uma classe numa escola onde tinha um menino muito complicado de nome Joãozinho. Nem sei se eu falei isso aqui outra vez. Falei? O Joãozinho, sabe, quando fala que tem Joãozinho numa classe de criança, você já sabe que vem rolo aí. O Joãozinho não era fácil. E a professora falou assim: amanhã só dou presença em quem responder a chamada com uma frase bonita. O Joãozinho entrou, ficou enlouquecido. Não sabia nenhuma frase bonita, só sabia criar rolo. E Joãozinho foi para casa, chegou lá, o pai notou que ele estava alterado. Falou: Joãozinho, o que é que houve? Falou: foi a tia. Falou: o que é que a tia fez? Aí ela falou que amanhã só dá presença em quem responder a chamada com uma frase bonita. Eu não sei nenhuma, estou aqui. O pai falou: Joãozinho, o que é isso? Eu vou te dar uma frase. Quando a professora chamar seu nome, você diz assim: é melhor dar do que receber. Joãozinho falou: pai, como você é maravilhoso. Nem dormiu de noite. É melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber. É hora do café, é melhor dar do que receber. Faço umas palavras, é melhor dar do que receber. E lá vai a professora: Mariazinha, é primavera. Olha as borboletas voando no campo presente. E o Joãozinho: é melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber. Melhor dar. Aí finalmente foi um por um, chegou no Joãozinho e falou: Joãozinho. Ele respondeu, já não aguentava mais, gritou: é melhor dar do que receber. A classe inteira ficou surpresa. Joãozinho, muito mais surpresa, atônita ficou a professora. Falou: Joãozinho, que coisa linda. Ele falou: pois é. Quem é que ensinou isso para você? Ele falou, todo orgulhoso: meu pai. Ele falou: mas o seu pai é o quê? É um religioso? Ele falou: não. O que é que seu pai é? Ele falou: um boxeador. É fácil, nós vivemos numa sociedade onde até as palavras corretas são usadas com sentido errado. O negócio da gente é só levar vantagem. Os amigos da gente, eles e elas, a gente baseia as nossas amizades no que eu posso ganhar em cima deles, não no que eu posso dar. Nossa sociedade é muito complicada. Eu sou, você é. É assim. Então, para você encontrar uma comunidade que vendia tudo que tem para ajudar quem não tem, deve ter sido uma obra especial de reavivamento. A verdade é que não vendeu tudo. Não vendeu tudo, porque senão teria acabado tudo ali. Ela vendeu tudo que era supérfluo, tudo que podia ser dado para cuidar dos outros. Quem tinha 2 túnicas, vendeu uma para ajudar o outro. Isso tem que ser uma obra especial do Espírito de Deus, concorda ou não? Porque o que a gente quer é receber. É melhor dar do que receber, assim. Mas não é fácil. Mas enquanto a igreja era pequenininha, foi fácil fazer isso. Mas aí, a obra de santificação é uma coisa tremenda. A igreja, de repente, num culto, aumentou para 3.000 pessoas. Enquanto ela tinha só 120, ela era pequena. Mas num dia ela foi para 5.000. 3.000, no dia seguinte, outra pregação, 5.000. Aí a turma queria ser eleito vereador, queria ter voto. Aí tinha um cara chamado, no texto, Ananias, casado com uma mulher chamada Safira, mas tinha muita grana, e via todo mundo vendendo, trazendo o que tinha aos pés dos apóstolos para dar para quem não tem. Ele falou: naturalmente que nós não vamos fazer isso, mas nós vamos mentir. Vamos criar um jeito aqui que a nossa oferta será a maior, todo mundo vai ficar impressionado com a gente, vai dizer que homem crente, que mulher crente, mas nós vamos guardar um pouco aqui em segredo, que a gente não é bobo. E nós vamos conquistar o voto na eleição, vamos ser eleitos para o City Council. Vai ser o primeiro crente no Conselho de Jerusalém. Ai, maravilha, cara. Vamos fazer a nossa campanha. E manipulador tem em todo canto. Aí, e vamos fazer isso no dia da oferta, que é o primeiro domingo de cada mês. Tá bom. Atos capítulo 5. E falou: Safira, é o seguinte, você se prepara, mete botox. Fica toda cheinha, põe um lábio grande para passar na porta primeiro do que você. Vai tudo certinho. Vai ser uma maravilha.
Capricha no vestido, sapatão bonito. Agora vamos combinar assim: você vem 1 hora depois que eu passar lá. Primeiro eu vou criar a sensação, depois você vem lá e enfrenta a emoção. O povo vai aplaudir. Ô, bem, mas você pensa em tudo, hein? Aí o dia chegou. Todo mundo trazendo aquelas coisinhas poucas, 10 pratinhas da viúva, 10 moedinhas da viúva para dar aos pés dos apóstolos. Quando não tinha mais ninguém, levanta o Ananias. Tudo, a coreografia perfeita. Carregando um sacão de moeda de prata, né? E cheguei curvado aqui. Ele leva, mas era só parte, mas todo mundo vendia tudo o que tinha naquela ocasião. Ele trazia aos pés dos apóstolos. E ele inventou uma mentira, ele tentou manipular. E ele coloca lá aos pés dos apóstolos, e Pedro olha para ele e fala: "Ê, miserável, hein?" Era tudo que ele não queria ouvir. Está escrito na Bíblia. Escuta, seu mentiroso. Olha que esse apóstolo morreu. Ele vai direto e fala: "Eu sou mentiroso." Como mentiroso? Falou: "Por que você... Se você tivesse ficado com tudo que você tem, quem é que obriga alguém a dar uma oferta aqui? Ninguém. Por que você mentiu ao Espírito Santo pensando que estava enganando a gente? Se você tivesse ficado com o dinheiro não era seu? Por que é que você mentiu? Ninguém obrigou você a trazer. Você mentiu ao Espírito Santo. E como prova de que Deus não aceita ajuntamento solene com iniquidade, bata as botas. O bicho, pum, caiu morto. Os caras começam a leva o corpo dele. Quem é que estava faltando na história toda? A mulher dele. Como era o nome dela? Ela tinha combinado vir quanto tempo depois? 1 hora, mas eu calculei. Então, estava lotada a igreja, agora mais entusiasmada, porque crente gosta de notícia ruim. Aquela coisa, aquela sensação. Nisso entra Safira. O corredor era pequeno para tanto rebolado dela. Toda botoxada, toda vestida, sapato de salto alto. Vem para lá, vai para cá, é aquele negócio. E vai se aproximando. Fala: "Vem cá, Safira, conta a história aí." Aí ela contou tudo que estava combinado. E ela bateu o salto alto. Porque a Bíblia diz que na hora que ela entrou na igreja, com ela entravam os pés daqueles que tinham levado o corpo do seu marido. Está escrito lá. Foi uma coisa muito triste. Graças a Deus, Deus não nos trata como Ele tratou Ananias e Safira, senão não estaria quase nenhum de nós aqui. Eu certamente não estaria. Já teria batido as botas. Mas o princípio permanece. O princípio é: Deus não aceita ajuntamento solene com iniquidade. Pelo menos a gente tem que ter um desejo de uma vida correta. Um esforço para praticá-la corretamente. Quando o avivamento chega, há temor. O princípio de toda a sabedoria é o temor ao Senhor. O respeito, a honra dele. Quando um crente cai não só o crente. Cai o crente e a honra de Cristo e a reputação da igreja. Nunca a gente sobe sozinho, nunca cai sozinho. A gente sobe porque Deus é bom, porque o povo gosta da gente. Temos amigos. A gente cai e com a gente cai quem confiou na gente. Entendeu? Então a terceira coisa é a pureza. A pureza é se Deus age em nós, Deus é o Deus de santidade. Não é possível que eu possa dizer: eu sou um servo de Deus, e esculhambar, bagunçar o coreto para todo canto aí. Tem alguma coisa errada. O tempo já acabou, não? Dá para ir mais uns 5 minutinhos? Porque agora vem o quarto. O quarto. Não, vamos parar no quarto, no máximo 5. Porque o primeiro foi a prostração, ou a oração, que é a premissa básica do avivamento. Certo? Deus promete. Segundo é a pregação, que é o processo de expansão dos atos de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus na vida de outros. Quem está cheio de Deus quer que outros se encham de Deus. Terceiro é a pureza, que é o percurso de quem começa a conviver com Deus Santo. Não tem jeito.
A gente vai devagarzinho, até o dia perfeito. Ninguém é 100% para nada aqui, nem eu, nem vocês. Mas não precisa ficar igual sempre. Alguma coisa tem que ir mudando na vida da gente para melhor. Agora vem o quarto. É o louvor. Se fosse em inglês, seria o praise. O praise. Então, o louvor é o que permeia o avivamento. Porque o texto diz que toda a descrição de Atos 2, de celebrar a ceia, de oração, de palavra, é culto. É adoração. Louvor e adoração. O louvor é o que permeia o avivamento. Tem que estar presente em todo o avivamento. Esse que está passando na televisão, que está acontecendo lá, você vê o povo louvando o tempo todo. É sem parar. Sabe por quê? Porque o louvor é a disciplina espiritual única que permite a gente quebrar o ciclo vicioso das nossas reclamações e negativismo. Todos nós que estamos aqui reclamamos demais. Eu e vocês. Nós reclamamos do emprego que a gente tem, do emprego que a gente não tem. Reclamamos se está frio, reclamamos se está quente, reclamamos se acordamos cedo, reclamamos se acordamos tarde, reclamamos do vizinho da gente, do vizinho dos outros, dos parentes da gente, dos parentes dos outros, reclamando do trabalho que a gente tem, do trabalho que a gente não tem, se a gente é alto, se a gente é baixo, se a gente é gordo, se a gente é magro. Eu e vocês reclamamos o tempo todo, é verdade ou não? Um amigo meu, Domingos, resolveu fazer a campanha de 40 dias, 50 dias sem reclamação na igreja dele. Do Pentecostes à Ascensão. E eu estava lá no dia da ressurreição ao Pentecostes. E eu estava lá no domingo da Semana Santa. E eu fiquei impressionado. O cara, a igreja grande, milhares de pessoas. Ele mandou fabricar o material, imprimir material. Meu compromisso de não reclamar por 50 dias. E eu falei, nunca fiz isso na minha vida. Mas fiquei tão impressionado. Todo mundo assinando, gente chorando, gente ali orando, né? Aí eu saí. 3 dias depois eu liguei para ele, que fiquei muito impressionado. Eu falei, Domingos, e aí? Como é que está ainda a campanha de 50 dias sem reclamar? Ele falou, fracasso total. Inclusive eu. É da natureza humana, nós somos eternamente insatisfeitos. A gente tem que deixar que Deus transforme em tudo da graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em Atos, quando Pedro estava preso, né, a Bíblia diz que enquanto cantavam, o povo cantava e exaltava, Jesus liberou ele lá. Em Atos 16, o carcereiro em Filipos, estava lá, os presos, tudo preso, Paulo e Silas cantando e louvando. Algo especial nas ações de graças, porque Deus escolheu habitar no meio dos louvores. E sabe, irmãos, vamos falar a verdade, o maior trunfo que a gente tem que para dar certo na vida cristã são os erros e os fracassos e as dificuldades da gente, não o acerto. Se tudo na nossa vida fosse mar de rosa, tinha alguma coisa errada com a Bíblia, que fala que no mundo tereis aflições. Eu tenho muitos problemas, você não tem, não? Eu tenho muitos problemas. Nos últimos 3 anos eu perdi a memória 2 vezes. Foi bom por um lado, porque limpou a coisa aqui. Mas perdi a memória, coisa horrível. Não lembrei de nada durante 8 horas. Já pensou, Elias? Que coisa tremenda. Tive câncer. Hoje eu sou um pesquisador de fralda, para ver qual é a melhor que encaixa. A próstata tirou tudo, agora tem que até morrer usar uma fraldinha. A vida não é fácil para ninguém. Minha irmã morre aí, Covid. Meu irmão morreu, Covid. A coisa não é dura. Agora, quem é que quer passar por luta? Eu não quero. Mas tem coisa que não depende de você. Ela vem. Tem problema que a gente cria, então bem feito. Aguenta o tranco. Tem problema que outros criam para a gente. Tem gente que não gosta da gente sem nem conhecer a gente. É um doente, mas afeta a gente. Não tem isso aí?
Eu não sei nem quem é, mas está falando mal de mim. E daí? Tem gente que é assim, cara. Tem um cara chegou para mim e falou, não gosto de fulano. Eu falei, mas você conhece? Não, nunca vi na minha vida. Eu falei, então, você é um doente. Que quando você, normalmente a gente não gosta de quem a gente já gostou. Ou a gente conhece. Gostar de quem não conhece é loucura. Tem problema que vem por causa da idade. Porque é assim, a gente vai ficando velho, o negócio da gente é andador, é varize, é que houve... É problema da vida. Você não pode impedir que isso aconteça. É o viver. Mas tem problema que a gente, tem problemas que Deus permite que a gente passe, que a gente não tem controle sobre eles, para que a gente use ministerialmente. Porque Paulo diz assim em 2 Coríntios capítulo 1, bendito, quer dizer, abençoado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz assim, é Ele que nos consola em nossas aflições. Claro, o Espírito Santo é o consolador. É o propósito, para que consolemos os outros com o consolo que recebemos dele. Eu não quero passar problema. Eu já falei aqui uma outra vez, eu tenho um pé 40 e um 43. Ontem minha esposa falou, você vai levar esse sapato, que é novinho, eu ganhei de presente, já está virando, o pé direito já está virando sapato de Aladim. Que na primeira vez que eu uso, levanta, ele está pronto para alçar voo. Esse da direita, o outro não, vai tudo fechadinho. Eu tive paralisia infantil. Então a minha tendência é reclamar, a não ser que Deus me console. E aí a reclamação dá lugar para a alegria. Estou vivo, estou podendo andar, estou aqui com vocês. Não é uma coisa maravilhosa? Eu conheço, o pessoal fala, e as fraldinhas? Eu falei, olha, todo cemitério tem milhares de pessoas que dariam tudo que tem para ter uma fraldinha. E eu tenho de graça. Aqui, ó, descobri uma especial em Portugal, no continente. Um freio abundante lá, dá para o ano inteiro. Não, porque eu posso continuar indo para onde quiser. Aí você vai, uma senhora depois me viu falando isso, chegou para mim e falou, foi a primeira vez que eu fui consolado, porque eu também uso fralda, eu uma envergonhada. Falei, fique envergonhada não, minha irmã. A senhora está viva. Está viva. Está viva, nós estamos vivos. O maior dom que a gente tem é a vida. Então é assim, substitua a reclamação por ações de graça. É bênção. Porque entre todas as maravilhas da sua vida, pode a vida não estar sorrindo para você como você gostaria, mas você está vivo. Está vivo. Você quer que ela pare de... Ela acabe o curso dela e você morra, então você vai embora. Mas você está vivo. Entendeu? Você pode não ser o Alain Delon. Você é um Alain Delonge, né? Mas você está aqui. Alguém gosta de você. É uma bênção. Além do mais, as lutas da gente são a melhor ferramenta que a gente tem para abençoar outros. Porque se tudo fosse maravilha na vida da gente, os outros iam olhar para a gente e falar, nasceu com aquilo para o teto, para o sol. Por que só cai chuva no seu terreno e o meu? A única coisa que o povo teria de você era inveja. Mas quando eles veem a gente passar por provação com galhardia, com honra, com alegria, tende por motivo de privilégio passar por provação, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, diz o apóstolo. Quem sabe eles não vão ter inveja, mas quem sabe eles vão se inspirar com a sua vida. Aí você abençoa outros. Quem colar em você no meio do dia a dia tem que sair melhor. As pessoas falam, o mundo está uma tragédia. Eu falei, o meu não. O macro está complicado, todo mundo é guerra, rumor de guerra, terremoto, aquela coisa toda de Mateus 25. Mas o meu micro
dos meus relacionamentos está melhor do que era ontem. É assim que o cristão tem que agir. Quem Deus colocar ao seu redor tem que sair melhorado, não piorado. Entendeu? Tem que ajudar, senão a coisa complica. Eu estava no Quênia, eu tenho 3 filhos e minha esposa. Sou casado há 43 anos. Meu filho mais velho tem 41, meu do meio tem 38 e o outro 36. 14 e 9 netos. Todo mundo servindo a Jesus. Mas eu estava lá no Quênia, uns anos atrás, e eu vi uma talha vendendo no mercado que eu comprei. Hoje está no lugar central da minha casa. Está na minha sala de visita. É um marido, uma mulher e 3 filhos, um subindo no ombro do outro. E o nome daquela talha eu comprei e cheguei em casa e pus em cima do piano, no lugar central lá. Eu tinha piano naquela, hoje não tenho mais. Mas hoje está no lugar central. E eu chamei meus filhos e falei, olha, isso aqui é a filosofia da nossa vida, junto com a minha esposa. Falei, mas pai, o que é isso? Falei, está todo mundo no ombro do outro, está subindo. O que está querendo dizer é que se todo mundo ajudar, todo mundo chega lá. Todo mundo chega lá. Então é isso. É isso. Todo mundo ajudar, todo mundo chega lá. Então não põe ninguém para baixo com um comentário ruim, negativo. Você está vivo. Dá uma respirada bem funda aí. Você já imaginou que hoje 144 mil pessoas vão morrer no mundo e não vão poder dar essa respirada? É a média diária de gente que morre. Veio de graça para você. Deus é bom demais. E concluindo, a 5ª marca do avivamento. Quando o avivamento vem, é a disposição, se necessário for, de sofrer opressões e perseguições. Essa é uma realidade que a gente não pode negar. Hoje em dia, principalmente, onde você ser um crente autêntico virou uma questão ideológica e todo mundo vem contra você, não é fácil. O presidente do que ia ser o presidente do Banco Europeu perdeu o cargo porque falou que cria na Bíblia. Não é fácil. Não é fácil. Mas, em Atos 5-7, que é o texto paralelo, os apóstolos foram presos, Estevão foi assassinado. Em Atos 8:4, os que foram dispersos, tiveram que entrar no exílio, pregavam a palavra. 2 Timóteo 3,12 diz, se alguém quer viver piedosamente em Cristo Jesus, vai passar por provação. Não é que a gente queira, mas a gente tem que estar disposto. Porque é o momento em que a gente pergunta o que é realmente valor na nossa vida. Todo mundo tem um ainda da fé. E a gente tem que perguntar para nós mesmos até onde a gente pode caminhar no nosso ainda. Lembra do caso daquela mulher que perdeu, estou terminando aqui, perdeu a filhinha? Ela chegou para Cristo, mulher sírio-fenícia, em Marcos capítulo 4, chega para Cristo e fala, Jesus, quebra o galho, a minha filha está morrendo. E Jesus saiu com ela. No meio teve uma experiência outra com outras pessoas ao caminhar de onde ele estava até onde ele ia chegar lá. A mulher vivia lá no lado do Líbano, Fenícia, Tiro, Sidom, lá por cima. Jesus estava lá por cima, ela veio, faz alguma coisa, minha filha está morrendo. Quando Jesus está começando a se aproximar da região dela, vem alguém e fala assim, por que ainda incomodas o mestre? A filha já morreu. Todo mundo tem um ainda. Quem não acreditava que o ainda pode ser aberto mais, não teve direito a entrar no quarto onde a menina foi ressuscitada. Só acreditou que o ainda não é negativo, mas é um positivo. O indivíduo nunca está perdido, ele ainda não foi achado. Só entrou no quarto com Jesus, Pedro, Tiago e João. E a mãe da criança. O restante já tinha descrito.
Então há um ainda na nossa fé que você tem que definir. É na prática, até onde você vai sem negar Jesus. Porque tem um bloco de integridade dentro do ser não visto de cada um de nós, que são aqueles valores que, se a gente contaminar e permitir que a mentira, o engano, a desavença, o pecado penetre naqueles valores, a gente deixa de ser a gente, diminui o espaço do nosso caráter. E nós sofremos. Então, quando aí a gente dá margem a outros que nos persigam, não porque amamos a Cristo, sofrimentos por amor a Cristo, mas porque a gente se contamina e vai entrando no barco. Até onde você aguenta firme? Essa é a grande pergunta. Sem negar você mesmo. Que a pior coisa que existe é você deitar no travesseiro e dizer: neguei a mim mesmo hoje, eu deixei de ser um pouco menos eu, porque os meus valores eu sucumbi, permiti que o meu ainda diminuísse. Me contaminei. Deve ser horrível. Mas quando a gente resiste ao dia mau, a gente bota a cabeça no travesseiro, a gente parece um general vitorioso. Então, custe o que custar. Tem que estar pronto. Porque quer vivendo ou quer morrendo, já tornou-se algo relativo. Somos de Jesus. Somos de Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus nos abençoe. Que o reavivamento aconteça na vida desta igreja e de cada um de nós. E se você está aqui e ainda não passou pelo avivamento, morto feito vivo, nascido de novo em Cristo, entregue a Jesus para que Jesus cuide de você, faça de você uma criatura nova. Quem sabe, hoje é o dia de você pedir a Jesus misericórdia. Porque quem vai a Jesus com o coração quebrantado é aceito por Ele. E é transformado. Hoje, quem sabe, é o dia da salvação de alguns. Que Deus nos abençoe. Amém. Elias. Vamos orar então. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos. Agradecemos do fundo do coração pela Tua palavra maravilhosa. Porque o Senhor não cuidou da gente e depois deixou a gente e foi embora para outro planeta. O Senhor habita em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, porque se alguém está em Cristo é uma criatura nova. Passa por lutas, dificuldades, mas vai de fé em fé caminhando até o dia perfeito, quando estaremos na presença do perfeito. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia dos meus irmãos e irmãs aqui nesta igreja, nesta manhã, em que celebramos 25 anos de ministério do pastor Elias. Dá aqui línguas como de fogo, purificadora, transformadora, cheia de vida. Inunde a vida de cada um de nós nesse exato momento, Senhor. Que hoje daqui, quando saímos daqui, não saiamos como entramos, mas saiamos como os triunfantes junto com Cristo, que é o vencedor, o capitão, cuja porta que Ele abre ninguém fecha, e cuja porta que Ele fecha ninguém abre. Muito obrigado, amado Espírito Santo, por estar conosco, por nos conduzir a toda a verdade. Nós exaltamos-te, em nome de Jesus. Amém.